Quando você analisa um verbo, ele se classifica num desses 5 casos. Quando ele não tem objeto, ele é intransitivo, esse é o nome. Quando o objeto dele é direto, isto é, se liga ao verbo sem preposição, ele é transitivo direto. Quando há preposição, ele é indireto. Quando você tem os dois objetos, o direto e o indireto, ele é transitivo direto e indireto. E quando você tem uma palavra que dá qualidade para o sujeito, ele é chamado de verbo de ligação. Tudo bem até aí ou não? Qual é meu trabalho? É ensinar uma maneira extremamente prática de se analisar o verbo. E desculpem a falta de modéstia, a minha é muito prática. Tá? A minha maneira é muito prática. Eu desenvolvi essa maneira há mais de 30 anos. E ela funciona que é uma barbaridade, vocês vão realmente, quem nunca viu vai falar, pô, realmente é muito fácil. Então vamos lá. Vamos ensinar para você a técnica de análise de verbo. Muito bem. Qual é o primeiro passo? Olha, volta aqui, ó. Ele não pode ser de 5 tipos? Sim ou não? É ou não é? Então vamos dividir esses 5 tipos em 2 grupos. Ou ele é de ligação ou não é. Certo? Se ele não for, ele é um desses 4. Se ele for de ligação, você já matou. Então a primeira coisinha que você vai ver é se ele é um verbo de ligação. Ué, Guidão, como é que eu vejo isso? Bom, ensinaram várias maneiras para vocês. Uma delas, fizeram você decorar uma lista. Se você tem memória boa, você decorou. Em algum momento da sua vida, a listinha: ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar. Só que uma coisa que não contaram para vocês. A lista dos verbos de ligação não tem 7 verbos. Tem mais de 80. E o que é pior, esses verbos não são o tempo todo de ligação. Então adianta decorar uma lista? Besteira. Olha como é que você vai descobrir se o verbo é de ligação. Quando é que um verbo é de ligação? Quando ele tiver essas 3 características. Primeiro, ele não pode indicar ação, movimento. Ele tem que indicar estado. Ele pode ser trocado por ser ou estar. E ele sempre terá uma palavra que dará qualidade a um sujeito. Ele sempre terá um predicativo do sujeito. Então vamos começar a trabalhar para ver se vocês entendem? Vamos lá. Eu te dou essa frase. Ó, já comecei de cara, colocando 2 verbos que não estão na tua lista. A tua lista era ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar. O verbo cair estava na lista? O verbo virar estava na lista? Então esqueça essa lista, ela não vai funcionar. Pá, peraí, mas também eu botei a frase, eu não sei dizer se esse verbo é ou não de ligação. Vamos ver. O verbo cair e o verbo virar estão indicando ação ou estado aí? Ou não sei perceber? O que é cair indicando ação? Não é tropeçar e meter a boca no chão? É ou não é? Está acontecendo isso no cair? Ah, é? Ela tropeçou e caiu da cama? É o que está escrito ali? Lê a frase direito, sim ou não? Não. E o verbo virar, não é pegar alguma coisa e fazer isso aqui? É o que a mãe dela fez? A mãe dela vinha andando pela rua, passou uma fera, ela pegou a fera e... É isso? Não. Então esses 2 verbos não estão indicando o quê? Fala. Eles estão indicando o quê? Ah, mas só porque indica estado já é verbo de ligação? Pode parar, tem que ter quantas características? 3, vamos para a segunda. Posso dizer, no lugar de a moça caiu de cama, posso dizer a moça está de cama? Qualquer um dos 2 que você trocar, tá bom, não precisa ser pelos 2. Posso dizer ou não? No lugar de a sua mãe virou uma fera, posso dizer a sua mãe está uma fera? Posso ou não posso? Então a segunda característica está ok. O que é que me falta? Uma terceira característica. Algo que dê qualidade para o sujeito. Qual é a qualidade que essa moça tem que outras moças não têm? Ela está de cama. O que quer dizer isso? Ela está doente. Olha a qualidade. Qual é a qualidade que essa mãe tem que outras mães não têm? Ela está o quê? Uma fera, nervosa. Não vou dizer puta da vida, porque é uma expressão muito pesada para se usar em sala de aula, com certeza. Ela está, digamos, prostituta da existência, ok? Legal. Porra, ela pode, é ou não é? Se eu tenho as 3 características, esses 2 verbos são verbos de... Vai, cacete. Os 2 são verbos de ligação. Quer entender? É agora, respira fundo. Pergunto, os 2 são de ligação aí? Sim ou não? Já não são mais. Por que que não são mais? Logo de cara eu percebo que os 2 indicam o quê? Vamos, gente. Ação, movimento. Ora, se eles não são de ligação,
Eles são intransitivo, transitivo direto, indireto ou transitivo direto e indireto. Daqui 5 minutos eu estou ensinando uma regrinha para você descobrir qual dos 4 eles são. No caso aqui, os dois são, aquele é intransitivo, esse transitivo direto. Daqui uns 4, 5 minutos eu explico como é que acha isso. O mais importante é você ter percebido que eles não são verbo de ligação. E olha que loucura, eles estavam na tua lista. Então você vai guardar o seguinte, não existe lista. Qualquer verbo pode ser de ligação e pode não ser. Para um verbo ser de ligação, ele precisa ter quantas características? 3. 2 quebram o galho? 1? Quantas precisa ter? 3. Vamos dar mais algum exemplo? A menina ia para casa. Que tal? Pode chamar esse verbo de ligação? Vamos, gente, rapidinho, vai. Sim ou não? Claro que não. Por quê? Está indicando ação, ela está indo para casa. Daqui 3 minutos estou mostrando para você. Ele é verbo intransitivo. Tá? Agora, olha isso. E agora, o mesmo verbo que estava lá em cima, pode ser de ligação? Vamos começar a pensar? A lua ia alta, está indicando movimento? A lua está indo? Fala de outra maneira, a lua ia alta. A lua está alta, dá para trocar pelo estar. E concorda que alta é uma qualidade para a lua? O verbo ir, que aqui era verbo intransitivo, aqui virou verbo de ligação. Lindo isso, né? Tá? Sabe qual é o mais importante? É que um professor pode enganar vocês o tempo todo, mas o caderno não consegue enganar. Por que não consegue? Porque na hora que você vai fazer exercício, se não der certo... Ah, mas quem escreveu o caderno foram vocês, então você pôs o exercício que dê certo. Claro, eu faria isso normalmente. Se eu quisesse sacanear, faria isso. Só que hoje em dia, com o acesso que vocês têm à informação, pega o celular, deixa eu abrir um testezinho aqui para fazer enquanto a aula não começa. Pimba, descobre que a regra do cara está furada. Tá? Então tem que ser perfeita a regra, não pode ir diferente. Quer ver? A menina permaneceu triste. O permanecer indica ação ou estado? Indica estado. Dá para trocar esse permanecer pelo estar, por exemplo? Dá ou não dá? Dá. E concorda que o triste é uma qualidade da menina? É ou não é? Então, sem medo de errar, esse verbo é verbo de ligação. Mas agora, olha de baixo. Olha só o perigo de você fazer as coisas pela metade. Concorda que o permanecer na de baixo também indica estado? Permanecer em casa, permanecer não é se mexer, não tem ação. Você concorda que dá para trocar pelo verbo estar, aquele verbo? Dá para falar a menina está em casa? Dá ou não dá? Mas qual é o problema que essa frase não apresenta? A qualidade para o sujeito. Não tem o predicativo de sujeito. Se não tem uma das 3, já não é verbo de ligação. Verbo intransitivo, daqui a pouco estou mostrando para você. Menininha, você decorou. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar. Permanecer estava na tua lista. Qual era o perigo? Toda vez que você visse o verbo permanecer, você ia dizer que o verbo era de ligação. De repente, no teu concurso, cai essa frase. Você teria errado assim com a maior naturalidade, achando que acertou. Não existe lista. 3 características. 2 quebram o galho? 1 quebra o galho? Tem que ter as 3. O verbo estar sempre indica estado. A própria palavra estado vem de stare, que veio dar o verbo estar em português. Certo? O verbo estar pode ser trocado pelo verbo estar, concorda comigo ou não? É só ver se ele tem predicativo, e ele tem, né? Olha o doente lá. Olha um verbo de ligação. Até o verbo estar, que eu uso como base de verbo de ligação, às vezes não é. Por que ele é intransitivo aí? Vamos lá, garotos, por quê? Cadê o predicativo? Cadê a qualidade? Não tem. Tudo bem? É o verbo estar que indica estado, é o verbo estar que pode ser trocado pelo estar, mas não tem qualidade, não tem predicativo. Posso confiar em alguma lista? Não, nenhuma. Olha isso aqui, ó. O verbo ser, você teve professor na sua vida que jurou que toda vez que você visse o verbo ser, ele era verbo de ligação. Olha essa frase. Verbo ser é verbo de ligação aí, moçadinha? Não é. Por que não é verbo de ligação? O que é que está faltando aí? A qualidade do sujeito.
ele é verbo intransitivo aqui. Já estou explicando como descobrir que ele é intransitivo. Valeu? Então vamos dar uma reforçada nessa parte, porque ela é fundamental. Te dou uma frase e você já achou o sujeito, não é isso que você fez? Aí você vai analisar o verbo. Qual é a primeira coisa que você faz quando vai analisar o verbo? Verificar se ele é verbo de ligação. Para ele ser verbo de ligação, ele precisa ter quantas características? 3. 2 características quebra o galho? Uma quebra o galho? Tem que ter as 3, certo? Ah, bom. E se o verbo não é de ligação? Como é que eu faço? Aí eu uso a famosa, a fabulosa, a incomparável regra do esqueleto. E quem é a regra do esqueleto? Isso aí é a minha maior cria. É uma regra que a gente inventou na mesma época e que está extremamente testada. Eu nem vou mostrar tudo o que ela faz, porque não precisa. Para a prova de vocês, aquilo que eu vou mostrar já está bom. Mas se um dia você virar e falar assim, pô, eu queria entender tudo que aquela regra do guidão faz, me pega a parte, eu te mostro. Ela é de chorar. É de chorar o que você consegue descobrir por ela. E ela é uma regra muito fácil, porque já faz parte da tua intuição de falante, você já usa. Você só não sabe que você usa. Dá uma olhada. Te dou uma frase como essa, peço para você achar o verbo rapidinho, qual que é o verbo? Beijou, peço para achar o sujeito, quem é o sujeito? O rapaz, peço para ver se o verbo é de ligação. É de ligação? Me dá um motivo, só que eu já fico satisfeito. Indicação, para beijar precisa fazer isso aqui. Ó, ninguém beija assim, né? Beijar você precisa ter movimento. Então, beijar não é verbo de ligação. Então, se ele não é verbo de ligação, olha o que ele pode ser. Intransitivo, transitivo direto, indireto ou transitivo direto e indireto. Intransitivo, não tem objeto. Transitivo direto tem o objeto direto sem preposição, indireto com preposição. E o transitivo direto e indireto tem os dois. E quem vai te dizer o que ele é? A regra do esqueleto. Olha como ela funciona. Abra sempre com a palavra quem. Pega o verbo que você vai analisar e ponha 2 vezes para dar uma certa musicalidade. Diga quem beija, beija. E faz um traço vertical. Tudo que vier depois desse traço vai ser objeto. E esse tudo vem na sua cabeça sem você precisar fazer esforço nenhum. Qualquer garoto que fala português como primeiro idioma, sabe que todo cara que beija, beija. Fala. Isso, quem beija, beija alguém. Agora é só aprender a ler o que está escrito no esqueleto. Tudo que vem depois da barra é objeto. Então esse alguém é um objeto. Não há preposição aqui, então esse objeto é direto. Ora, se esse verbo é um verbo que tem um objeto direto, ele será um transitivo que fala direto. Agora é só pegar o que o esqueleto te avisou e jogar na frase. Debaixo do beijar, quem é o alguém que eu beijei? A namorada? Debaixo de namorada eu ponho objeto direto, debaixo do verbo eu ponho transitivo direto. Às vezes sobra uma palavra. Por enquanto, tudo que sobrar vai ser isso aqui. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial, nesse caso, de modo, ternamente, de maneira terna, carinhosa, etc. Grifei o verbo necessitar. Ele tem sujeito? Fala, rapidinho. Tem ou não? Quem é o sujeito? Rapaz. Necessitar pode ser de ligação? Dá para trocar por ser estar essa frase? Então concorda que ele é um dos 4? Regrinha que você vai usar. Esqueleto. Então vamos lá. Quem necessita? O que é que vem na sua cabeça? Necessita. Pus a barra. Fala. Ah, quem necessita, necessita de algo. Quem necessita, necessita de alguém. É ou não é? Olha, depois da barra vem um objeto, só que agora ele tem um de. Lembra que eu mandei decorar a lista de preposição? A, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, per, perante, por e para, sem, sob, trás. Olha aqui, ele tem preposição. Logo, esse objeto é indireto. E se o objeto é indireto, ele é um verbo transitivo, o que, moçada? Fala. Indireto. Agora é só descobrir o que está aqui e botar lá em cima, é ou não é? Quem necessita, necessita de algo. Qual é esse algo? De ajuda, botei lá. E porque tem o de ajuda, o objeto indireto, o verbo vai ser transitivo, o que? Fala. Indireto. Moleza? Está sobrando uma palavra? Tá, que maravilha. Ela é um adjunto adverbial. Valeu? Bacana. Vamos em frente. O rapaz entregou durante a festa uma lembrança à professora. Tem o verbo, lê para mim. Tem o sujeito, fala para mim. Rapaz. Entregou, pode ser de ligação?
Não, ó, indica movimento, ó, entregar, indica movimento. Então, esqueletinho nele. Quem entrega, entrega, fala. Algo, olha que beleza, como vem fácil. Só que percebeu que a sua cabeça está assim, ó, tuf, 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 tuf. Você está querendo falar mais alguma coisa, não quer? Você quer falar mais alguma coisa? Não esquenta, não. Põe um traço e fala só alguma coisa. Quem entrega, entrega algo, o que é que vem na sua cabeça? Para alguém. Agora, em vez de um objeto, vieram quantos? 2. Quando vem 2, um vai ser direto. Aquele que não tiver o que? Fala. Preposição. O outro vai ser indireto. O que tiver preposição. E quando o verbo tem 2 objetos, ele é o que? Fala. Transitivo, direto e indireto. Agora é só descobrir quem é quem e completar lá em cima. Quem entrega, entrega algo. Cadê o algo? Uma lembrança, objeto direto. Alguém, quem é alguém? A professora, objeto indireto. E debaixo do verbo você vai escrever transitivo direto e indireto. Ok? Posso tirar uma bobagem da tua cabeça? Posso? Tem gente que já falou assim, que coisa fácil, cara. Quando é algo, é objeto direto. Quando é alguém, é indireto. Eu falei isso? Falei isso ou não? Tanto algo quanto alguém pode ser direto ou? Pode ser direto ou indireto. Vai depender de ter ou não o quê? Preposição. Comprei um carro. Quem compra, compra? Direto. Gostei do carro. Quem gosta, gosta? Hã? De algo, indireto. Amo você. Quem ama, ama? Direto. Preciso de você. Quem precisa, precisa de alguém, indireto. Tanto algo quanto alguém pode ser direto ou indireto. Vai depender de ter ou não? Agora, posso pedir um favor? Só os 2 podem ser objeto. Mas do que esse velho está falando? Olha que coisa linda. Ah, sim, ó. Sobrou um durante a festa, não sobrou? Tudo que sobra, pelo menos por enquanto, adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, que está trocado ali, está adverbial adjunto, é um adjunto adverbial de lugar. O algo ou alguém pode ser direto ou pode ser o que? Fala. Indireto. Vai depender de ter ou não o que? Fala. Preposição. Mas só os 2 podem ser objeto. Do que ele está falando? Cadê o verbo? Vamos lá? Cadê o sujeito? Quem mora, mora? Ah, bom. Quem mora, mora. O que é que vem na sua cabeça? Ótimo. Você percebeu? Veio a palavra algo? Veio ou não? Veio a palavra alguém? Isso pode acontecer. Qualquer coisa diferente que vier, tira fora. Porque isso que você tirou fora não é o que fala. Objeto. Vou repetir, porque tem gente com aquela cara de mexerica chupada. Quem mora, mora em algum lugar. Esse algum lugar, apareceu a palavra alguém escrito aí? Apareceu? Apareceu a palavra algo? Só as palavras alguém e algo é que pode ser objeto. Qualquer coisa diferente que aparecer, anula, tira fora, dispensa, porque não pode ser objeto. Agora vê que coisa linda. O verbo não parou na barra? O que é um verbo que para na barra? Verbo que não tem objeto. E verbo que não tem objeto ganha que nome? Fala. Intransitivo. O morar aí é um verbo intransitivo. E olha o que sobrou. Em uma casa de campo não sobrou? Isso que sobrou é um adjunto que fala. Adverbial de lugar. Legal? Vamos ver se está legal mesmo. A menina ia para casa. Pode ser verbo de ligação? Hã? Não. Não. Esqueleto dele, quem vai, vai? Algum lugar pode ser objeto? Sim ou não? Algum lugar pode ser objeto, gente? Por isso é que agora há pouco eu disse para você que o verbo ir era intransitivo, quando não fosse de ligação. Lembra que eu dei várias frases e disse, eu vou daqui a pouco voltar e provar que é verdade? Vamos lá. A lua ia alta, agora é verbo de ligação. Né? Olha como tem as 3 coisas. Legal? Acabei de mostrar isso ou não? Olha aqui, ó. A menina permaneceu triste, verbo de ligação. Tem as 3 características. Agora, a menina permaneceu em casa, não é verbo de ligação. Aí você faz o esqueleto dele. Quem permanece, permanece. Fala. Repete. Quem permanece, permanece. Algum lugar pode ser objeto? Não. Verbo intransitivo. E esse em casa, o que é? Tudo que sobra. Adjunto adverbial de lugar. A professora estava doente. Verbo de ligação ou não? Sim. Tem as 3 características. Agora, a professora estava em casa. É de ligação? Vamos, galera. Sim ou não? Não, então esqueleto nisso.
Quem está, está? Repete, quem está, está? Algum lugar pode ser objeto? Pode ou não? Não, então verbo intransitivo. E esse, na sala de aula? Adjunto adverbial de lugar. A festa foi animada? Verbo de ligação. Agora, a aula foi na praça da cidade? Né? Aquilo que foi, em algum lugar. Verbo intransitivo. Só um minutinho. Tem uma que eu não pus aí, mas nós vamos falar. Eu falo, a moça caiu da cama. Quem cai, cai? De algum lugar. Intransitivo. E a mãe, ela caiu da cama e virou, o que eu botei lá? Virou... Hã? Não, uma fera foi a mãe, não, a segunda frase. Virou criado mudo, deve ter sido, né? E virou criado mudo. Aí é quem vira algo, aí o verbo é transitivo, o que fala? Direto. Não, o fenômeno da natureza tem que estar no verbo. Não na palavra. Quando eu digo assim, a chuva destruiu a cidade, o sujeito é a chuva. Porque o verbo destruir não indica fenômeno meteorológico. É o verbo que tem que indicar o fenômeno. Legal? Bacana, uma pergunta boa. Cadê o verbo aí? Vamos? Sujeito. Eu. Está escrito aí? Uma pessoa, não é? É ou não é? Então eu oculto eu. Tá bom? Verbo beber pode ser de ligação? Fala não, para a gente não perder tempo. Não dá. Então esqueletinho nele, vamos lá. Quem bebe, bebe? Objeto o quê, pessoal? E verbo transitivo o quê? Aí você vai lá em cima, ó. É ou não é? Só que você está notando alguma coisa diferente. Qual é a coisa diferente que você está notando? Que aquele daquele é um de mais aquele. Tem uma o que lá? Fala. Preposição. Pode acontecer. O objeto direto vir com preposição. E daí? O esqueleto te avisa. Ele está te falando que é objeto direto, acredite nele. Só que vai lá na frase e acrescenta isso aqui, ó. O esqueleto descobre quando o objeto é direto, quando o objeto é indireto, e descobre, inclusive, quando o objeto é direto, preposicionado. No exercício, já você vai quebrar a cabeça com isso. Namoro ela desde garoto. Sujeito. Hã? Eu. Vamos lá. Quem namora, namora? Legal. Apareceu preposição aí? Objeto o quê? Direto. E o verbo é transitivo o quê? Direto. Quem é que é o alguém que eu namoro? Ela. Ela, objeto direto. Só que dá para perceber que tem uma preposição ali? Sim ou não? O que é que você vai dizer a mais? Objeto direto o quê? Preposicionado. Valeu, moçadinha? Mesmo? Legal. Vocês vão pegar o caderno agora. Vamos lá. Presta só um pouquinho, só para achar a página que eu quero. Vocês vão fazer... Na página 30, chegaram nela? Página 30, do lado direito da página 30, coluna da direita, tem um exercício só de análise de verbo. Já achou? Hã? Vocês têm 5 minutinhos para matar e aí depois eu comento um por um. Vamos começar bem devagar, vamos? Então, eu digo o seguinte, aquele rapaz parecia aflito. A primeira coisa que você vê sempre se pode ser verbo de ligação, ok? Repare, parecer indicação ou estado? Estado. Dá para trocar por aquele rapaz estava aflito. E aflito não é uma qualidade do rapaz que diferencia ele do outro? Então, você já matou essa letra A, é um verbo de ligação. Bacana. A moça caiu da cama, essa você viu comigo. O cair da cama não é indicação? Então quem cai, cai? De algum lugar. É verbo o quê? Fala. Intransitivo, porque algum lugar não pode ser objeto. Já,
A moça caiu de cama, aí é verbo de ligação. Os turistas compravam recordações. Comprar pode ser verbo de ligação? Sim ou não? Esqueleto dele então. Quem compra, compra? Tem esse algo aí? Tem. Qual é o algo? Recordação. Objeto o quê? Fala. Direto, esse verbo é transitivo o quê? Direto. Como é que está indo? Fácil? Legal. Vamos em frente. Em você eu confio sempre. O verbo é confiar, sujeito. Eu. Confiar pode ser de ligação? Sim ou não? Não dá para trocar por ser e estar. Certo? Não, tem que ter as três coisas, não pode esquecer isso. Então vamos lá, quem confia, confia. Em alguém, fala de novo, quem confia, confia. Em alguém. Tem esse alguém aí? Quem é esse alguém em quem eu confio? Em você, tem o objeto indireto, esse verbo é transitivo, indireto. Você percebeu que o Guido está fazendo uma pergunta que ele não fez até agora? Tem esse alguém aí? Porque o verbo só é transitivo e indireto se tiver na frase o objeto o quê? Fala. Indireto. Porque uma coisa que eu nunca vi os caras perguntarem, mas não é impossível, olha isso aqui, ó. Escreveu muito ontem à noite. Sujeito. Ele. Escrever pode ser verbo de ligação? Sim ou não? Não. Então vamos fazer o esqueleto. Fala. Quem escreve, escreve algo. Alguém. Estava dando isso aí num concurso passado, uma garota falou assim, mas eu posso não escrever para alguém, eu posso escrever só para mim? Naquele momento maravilhoso, ela descobriu que ela era alguém. Como é importante, né? Na vida da gente, você descobrir que você é alguém. É algo assim, eu imagino a emoção que seja, sabe? Deve ser uma emoção assim, vertiginosa. Mas a gente ganha um extra quando tem pergunta desse tipo, entendeu? O rapaz lá, ele avisa, o dono aqui, vamos pagar uma a mais pro coitado velho, senão ele morre. Tá lá, quem escreve, escreve algo, alguém. Cara, se aqui eu tenho um verbo com dois objetos, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O que é que você vai fazer agora? Pegar o que você descobriu aí e jogar na frase, é ou não é? Quem escreve, escreve algo. Tem o algo que eu escrevi? Não tem o algo que eu escrevi. Então vou ter que pegar esse algo e tirar fora. Se não tem na frase, não tem porque tem aí no esqueleto. Ora, quem escreve, escreve algo a alguém. Tem o alguém para quem eu escrevi? Também não tem? Pô, escrevi uma carta em branco para um cara anônimo, é isso? Se não tem o alguém para quem eu escrevi, ó, vou tirar o alguém. Pô, esse verbo era transitivo direto e indireto, porque eu pressupunha que eu ia encontrar os dois objetos. Eu encontrei os dois objetos? Então esse verbo parou na barra? E como é que chama verbo que para na barra? Então, na verdade, o que você tem aí é um verbo intransitivo. Você vai lá e muda. O esqueleto te dá a transitividade verdadeira do verbo. Mas a frase pode te dar uma transitividade relativa. Moral da história, se esse verbo é intransitivo, todas as palavras que sobraram são o quê? Fala. Adjuntos adverbiais. O muito, adjunto adverbial do quê? O ontem. Tempo. O à noite? Tempo também. Além disso aí, tá? Então, sempre procurando o objeto para ver se ele existe. Não é só porque o esqueleto te avisou que tem, que tem. Tem que olhar na frase. Quer falar, meu bem? Fala. Transitivo direto? Pode. Eu confio algo para você. Eu confio minha vida para você. Só que muda a preposição. Quem confia, porque mudou o sentido, muda o esqueleto. É confiar algo a alguém. Tá? Letra F, cheguei. Permaneceu em casa a velha senhora. Sujeito da velha senhora. É bom dar uma grifadinha aí, né? Sujeito da velha senhora. Permaneceu em casa, daria até para falar está em casa, é ou não é? Mas não há qualidade para a senhora. Né? Então eu tenho que fazer o esqueleto. Quem permanece, permanece. Algum lugar não é objeto, verbo intransitivo. E o mesmo permaneceu, vira um verbo de ligação, na hora que eu falo permaneceu aflita,
a velha senhora. Eu boto uma aflita, que é um predicativo do sujeito. O verbo permanecer é verbo de ligação. Show de bola? O rapaz cedeu o lugar, a senhora grávida. Todo cara que cede algo. Peraí, mas ele é transitivo direto e indireto só porque o esqueleto me falou que é? Eu vou olhar para ver se eu tenho os dois. Quem cede algo. Cadê o algo? O lugar. Alguém. Quem é um alguém? Tem os dois? Então pode marcar transitivo direto e indireto. Chegaram as mercadorias importadas. Perdão, pulei, né? O nosso gato morreu. Quem é o sujeito? O gato. Quem morre? Quem morre? Verbo intransitivo. Chegaram as mercadorias importadas. Cadê o verbo aí? Chegar. Esse verbo tem sujeito ou é daqueles que não tem? Ai, não lembro. Então tá, fala, tem sujeito. Tem sujeito ou não tem? Então regra do X para descobrir. Se o verbo é verbo chegar, o sujeito não é aquilo que chega? Qual é o aquilo que chega? Fala. Tá aí o sujeito. E o que chega? Chega a algum lugar, mas algum lugar pode ser objeto? Rápido, pode ou não? Então ele é verbo que esse aí? Maravilha. Derrubamos tinta na toalha de mesa. Nós derrubamos, tá bom ou não? Quem derruba, derruba algo. Ai, professor, me deu vontade de falar quem derruba, derruba algo em algum lugar. Mas adianta falar isso em algum lugar? Ele pode ser objeto? Então é só quem derruba, derruba algo. Verbo transitivo direto. Tem esse algo aí? Cadê o algo? E se não tivesse? Ele não seria mais transitivo direto? Seria verbo o que? Fala. Transitivo. Refiro-me a todos os participantes. Sujeito eu. Quem se refere, se refere. Vamos lá, gente. Quem se refere, se refere. Tem esse alguém aí? Quem é o alguém? Objeto indireto, verbo transitivo indireto. Estimo muito a Tomás. Sujeito eu. Quem estima, estima. Qual é o alguém que eu estimo? Tomás. Tomás, objeto direto. Só que tem uma coisa a mais aí. O que é que você está vendo aí? Preposição. A antes de masculino só pode ser preposição. Então esse a Tomás é um objeto direto. Mas é um objeto direto o que? Falem. Preposicionado. Amemos a Deus sobre todas as coisas. Sujeito nós. Quem ama, ama. O alguém é Deus. Objeto o quê? Mas esse objeto direto é normal ou é especial? Ele é especial. Por que ele é especial? Porque ele tem uma preposição. Então esse objeto é direto preposicionado. Show de bola, né? Quem pede, pede. Algo? Alguém. Tem as duas coisas aí? Tem ou não? Tem. Qual é o algo que eu pedi? Favor, objeto direto. Alguém, quem é um alguém? O lhe, objeto direto. Com os dois objetos, esse verbo é transitivo direto e indireto. Vale? Oba! Direto e indireto. Quem derruba, derruba algo. Objeto direto. Acabou aí. Aí você podia falar, peraí, mas quem derruba não derruba algo em algum lugar? Só que o que é que você viu comigo? Algum lugar pode ser objeto? Tira fora, vai sobrar só o algo. Página 31. Página 31, achou? Do lado esquerdo embaixo, tem lá uma questão só para se analisar objetos. Tá? Então, você tem aí uns 3 minutos para fazer. O pessoal, na letra B de bola, eu vou pedir para você fazer uma correção. Tira a partícula C que está aí, tá vendo? Nada se deve perguntar, tira esse C. E no lugar de deve, diga devo. Nada devo perguntar. Vou começar. Preciso, sujeito eu, tá bom para você ou não? Preciso não pode ser verbo de ligação, não dá para trocar por ser está. Quem precisa, precisa, fala. Qual é esse de algo aí? É um mero objeto indireto. Tá bom?
A essas meninas, nada devo perguntar. Eu estou com dois verbos aí, o devo e o perguntar, é ou não é? Quando você vai fazer o esqueleto, você faz o esqueleto do último. Segundo, sempre o segundo que manda. Quem pergunta, pergunta algo? Alguém. Vamos ver se eu tenho as duas coisas. Qual é o algo que eu não devo perguntar? Nada. Então, o nada, objeto direto. E o alguém, quem é o alguém? Hã? Essas meninas, objeto indireto. E o verbo, por conta disso, transitivo direto e indireto. Santos deu as explicações pedidas. Pode falar, querida. Não tinha opção? Não, mas não tem problema, você escreve do lado. O exercício está aí para isso. Santos deu as explicações pedidas. Quem dá, dá? Algo? Alguém. Só cuidado. Tem o alguém aí? Não. Então, só quem dá, dá algo. Um verbo transitivo direto. Qual é o algo que esse cara deu? As explicações pedidas. Objeto o quê, moçada? Fala. Direto. Objeto direto. Ao diretor devolvi-lhe as provas. Quem devolve, devolve. Algo? Alguém. Cadê o algo que eu devolvi? Bota em cima de provas, objeto direto. Alguém. A quem que eu devolvi? Ao diretor, bota objeto indireto. Mas está sobrando uma palavra, tá ou não está? O que é que eu estou pedindo para analisar mais? O lhe. E o que esse lhe está fazendo? Não está repetindo a palavra diretor, sim ou não? Se ele está repetindo a palavra diretor, esse lhe também é um objeto indireto. Só que você vai chamá-lo de objeto indireto, o que fala? Pleonástico. Porque repetição é pleonasmo. Todo mundo entendeu bem como é que eu matei isso aí? Perfeito, vamos em frente. Os outros reparos, aceitei-os, todos. Quem aceita, aceita algo. Qual é o algo que eu aceitei? Os outros reparos. Os outros reparos, objeto direto. Só que está percebendo que tem um os aí, sim ou não? E esse os não repete o objeto direto? Não repete reparos? Então esse os é também chamado de objeto direto. E o que é que você vai botar mais? Fala. Pleonástico. Pleonástico. Pegaram bem essa jogadinha do pleonástico? Não é difícil, não. Quem diz, diz. Algo. Alguém. Tem o algo aí? Qual é o algo que eu disse? Fala. Adeus. Objeto direto. Alguém. Quem é o alguém a quem eu disse adeus? Oi? Olhe. Objeto o que? Fala. Indireto. Bacana. E comerei de todos os frutos. Quem come, come. Repete. Quem come, come. Algo. Qual é o algo que eu comerei? De todos os frutos. Todos os frutos, objeto o que? Fala. Direto. Só que tem alguma coisinha a mais aí. O que é que tem a mais? Preposição. Então você já marcou, porque não é bobinho nem nada, que o objeto é direto, preposicionado. Perguntas? Claro. Tá bom. Você tem dois verbos aí. Devo perguntar, não é mesmo? Quando você pergunta, algo, alguém. Cadê o algo que você perguntou ou não perguntou? Nada. Objeto direto. E o alguém? Quem é o alguém? A essas meninas, objeto indireto. Legal? Bom dia, pessoal. Hoje eu vou dar para vocês análise sintática de período simples. A aula vai começar. Tudo que eu ensinei até agora é para vocês entenderem o esquema que eu vou montar aqui, que é algo muito pessoal, tá? Mas permite exatamente isso, que você bate os olhos numa frase, o tamanho dessa lousa que está aí, e analise palavra por palavra. Parece loucura, mas não é não. Vou te mostrar como é que é. Posso começar? Lá vai. Toda oração tem um verbo. Senão ela não é oração.
Então, a parte mais importante de uma oração é um verbo. Ao verbo se liga sempre os substantivos. O substantivo, por conta disso, vai poder ser duas coisas. Ou sujeito da frase ou objeto da frase. Quer saber quando você vai ficar bom em análise sintática? Quando você olhar para aquela frase, aqueles dois rapazes compraram os barcos, e me dizer qual é a função do aqueles, do dois, do rapaz, do compraram, do os e do barcos. Todas as palavras. Para você conseguir fazer isso, basta você me dizer uma coisa só. Cadê o verbo aí? Compraram. Onde é que eu tenho o substantivo aí? Cadê os substantivos? Rapazes e o outro? Barcos. O que o dois é? Numeral. O que o os é? Hã? Artigo. E por isso que eu pedi para estudar. O que o aqueles é? Dei na aula passada. Pronome. Pronome demonstrativo. Então, menininha, se você consegue dizer, moleza, Guidão. Pronome, numeral, substantivo, verbo, artigo, substantivo. Você consegue usar meu esquema e analisar sintaticamente qualquer oração. Olha, acabei de falar para você que os substantivos podem ser sujeito ou objeto, certo ou não? Então, se eu tenho dois substantivos aqui, rapazes e barcos, provavelmente um é sujeito, o outro é objeto. Qual é o sujeito aí? Quer ouvir? Rapazes. Olha como é que eu sei. Se o verbo é o verbo comprar, o sujeito não é aquele que compra? Olha a regra do X. Aquele que compra, sujeito. Aí você aprendeu o esqueleto comigo, não aprendeu? Todo cara quando compra, compra? Qual é o algo que os rapazes compraram? Os barcos. Os barcos vai ser o meu objeto direto. Olha lá que legal. De todas as palavras, você já analisou 3. Suponhamos que eu grifasse o aqueles. O aqueles é o quê? Pronome. Olha o que o pronome faz. Ele faz isso aqui, ó. Ele se liga a um substantivo. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Dá para perceber que o aqueles está ligado a rapazes? Sim ou não? Toda vez que o pronome estiver ligado a um substantivo, você não precisa pensar. É resposta seca. Adjunta de nominal. Amanhã o cara grifa um aqueles e bota 5 alternativas para você dizer o que é. Você vai se preocupar com as alternativas? Imagina. O cara grifou pronome ligado ao substantivo, dane-se que ele ficou inventando bobagem ali. Só pode ser adjunto adnominal. Todo pronome ligado ao substantivo é sempre adjunto adnominal. Cara, grifa o numeral. Cadê o numeral aí? Hã? Dá para perceber que esse numeral se liga a rapazes? Sim ou não? Então ele é um numeral ligado a um substantivo. Todo numeral, quando se liga ao substantivo, é adjunto adnominal. Então até podia começar a tentar simplificar. Tudo que vem ligado ao substantivo é adjunto adnominal. Não. Tem mais uma coisa que se liga ao substantivo aí. Que coisa é essa? O os. E olha o que o os é. Artigo. Todo artigo é sempre adjunto adnominal. Olha, por incrível que pareça, olha o que você fez. Você analisou a frase todinha, palavra por palavra. Tá? Para isso, você só precisa ser capaz de dizer o tipo de palavra que ela é. Sabe onde é que você vai ter problema? Reconhecer pronome. Por isso, aqui na aula passada, eu pedi para você decorar a listinha. Valeu? Vamos tomar um café e voltamos já.